Capacidade extintora. Você já deve ter ouvido falar em BC, mas é o mesmo que PQS? 20 BC é o mesmo que PQS? Você vai executar uma planta de incêndio de sua empresa, colocar os extintores no suporte, no suporte de parede ou no suporte de piso. E ao deparar com a sua planta de incêndio, você vai identificar uma sigla com o nome extintor na planta e abaixo, dentro do ciclo, tem a palavra 20 BC. O que significa essa sigla 20 BC? Realmente, extintor é para apagar fogo, mas potencialmente você vai identificar que ele tem eficiência diferente, capacidade diferente. Eles até todos são vermelhos, tem tamanhos diferentes, agentes extintores diferentes e quantidade e carga nominal diferente. Então essa diferença também vai influenciar no combate a incêndio. Mas o que nós estamos falando é dessa sigla 20 BC. 20 BC é o mesmo que PQS? Certamente. Você vai ter um extintor com a sigla PQS, pó químico seco, com capacidade extintora e eficiência no grau 20 na classe B e na classe C. E como é que é classificado esses extintores? Nós temos uma norma da NBR 12.693 da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dá os parâmetros para a classificação da capacidade dos extintores. A partir de agora, você vai verificar que do tamanho do fogo e a classe de incêndio, o extintor deve debelar e ele vai receber uma classificação de capacidade extintora. Por exemplo, o extintor de pó químico BC, que é o pó bicarbonato de sódio, que nós temos aqui uma carga nominal de 6 kg, classificado como 20 BC, ele passou pelo ensaio para apagar um fogo num tanque com 245 litros. Você tem um tanque, é colocado ali 245 litros de um gás ou de um líquido inflamável, heptano, com 245. Esse extintor tem que debelar esse fogo com um tempo mínimo de 8 segundos. Então ele recebe uma classificação 20, na classe B de líquidos inflamáveis, e na classe C de equipamentos elétricos. Caso ele tenha uma capacidade extintora de 40 BC, já vai mudar o ensaio. Aquele tanque vai ser preenchido com 475 litros de líquido inflamável, heptano, e ele tem que debelar esse fogo com um tempo mínimo de 13 segundos. Aí esse extintor, se ele tiver o grau 40 na classe B e na classe C, ele vai debelar o fogo com um tempo mínimo de 13 segundos. Realmente extintor é para apagar fogo, mas potencialmente eles têm eficiência diferente, capacidades diferentes. Por exemplo, o extintor de água, ele combate fogo na classe A, já não tem eficiência na classe B e perigoso para a classe C, é proibido nessas duas classes. Então a sua capacidade extintora, nós vamos verificar um extintor de 10 litros de água, ele vai ter a capacidade extintora 2A. O que significa isso? Vai ter uma quantidade de madeiras, que ele vai debelar para receber pelo ensaio da norma 12.693 o grau 2 na classe A. E o extintor de CO2? O extintor de CO2 passa também pelo mesmo ensaio
na classe B, líquidos inflamáveis, e na classe C. Se ele debelar um fogo, conforme o ensaio padronizado da NBR 12693, ele vai receber também a sua capacidade extintora. Por exemplo, esse extintor de dióxido de carbono, de CO2, ele tem 4 kg de carga nominal. Ele recebeu a capacidade extintora de 5 BC. Ele tem o grau 5 para apagar fogo na classe B, líquidos inflamáveis, e na classe C, equipamentos elétricos energizados. Já o extintor, que nós abrimos aqui o comentário, o PQS, o pó químico seco, ele tem uma eficiência, no caso desse extintor em amostra, com carga nominal de 6 kg